Amém? Acharam aí? Glória a Deus. Está na Bíblia? Vamos ler. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Eu quero também que você volte aí, vai lá em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. No versículo 4. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá, e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, para arruinar e destruir, para edificar e para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Ele diz: vejo um ramo de amendoeira. E respondi. Só até aí. Eu quero que você preste atenção para você entender o que Deus quer continuar falando conosco, uma vez que eu preguei domingo sobre Jeremias capítulo 18. Então preste bem atenção para você entender o que Deus quer te mostrar hoje. Para quem não sabe, Jeremias foi um profeta do Senhor. Profeta esse chamado desde o ventre. Também foi santificado, e as nações e reinos o esperavam. Esperava Jeremias para quê? Para fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. E o que o Senhor havia ordenado a Jeremias? A arrancar, a derribar, a arruinar, a edificar e a plantar. E quando Deus, Ele fala pela primeira vez com Jeremias, Ele vai dizer a Jeremias que Ele, o Senhor, escolheu. Quem escolheu Jeremias foi o Senhor. E a fala do Senhor é que antes que ele fosse formado, antes dele sair do ventre, o Senhor já havia escolhido Jeremias. E talvez você possa perguntar: por que que o Senhor assim agiu com Jeremias? Porque o Senhor está dizendo não somente para Jeremias, como para mim e para você, que a escolha dele não está baseada naquilo que ele iria ser. A escolha do Senhor não está baseada numa sabedoria, numa habilidade. A escolha do Senhor não está baseado naquilo que eu seria, ou seja, um homem influente ou não influente. Quando o Senhor escolhe, Ele escolhe segundo o querer e o efetuar dele. Por quê? Porque quando o Senhor escolhe, embora a pessoa tenha habilidade, a sua habilidade sem a ordenança do Senhor não é nada.
porque tudo será feito para glorificar o nome do Senhor. O que o Senhor está querendo dizer para mim, para você, que quando Ele nos escolheu, Ele não nos escolheu porque nós somos bonitos, porque eu tenho um curso, porque eu tenho um diploma, porque eu nasci no meio de uma família rica ou de uma família pobre. Não, o Senhor nos escolheu porque Ele sabe que nós, uma vez estando em suas mãos, nós iremos fazer aquilo que Ele ordenou. Eu quero que você entenda isso. Deus não te escolheu pelo seu profissionalismo. Deus não te escolheu pela sua habilidade. Ele te escolheu antes mesmo de você ter nascido. Ele te chamou, Ele te ungiu, Ele te separou. Por quê? Porque na escolha de Deus, não é como o homem escolhe. Os padrões de Deus não é como os padrões dos homens. Então, quando Deus escolhe Jeremias, Ele está exercendo o seu padrão de escolha. Eu vou repetir. Deus não escolhe como os homens escolhem. Deus escolhe segundo os seus padrões. Então não se iluda. Se alguma pessoa falar para você que ela foi escolhida porque ela era hábil. Não. A escolha de Deus não está sendo realizada como eu às vezes realizo. Olha a aparência, olha a habilidade, olha a capacidade. Não, quando Deus escolheu Jeremias, ele ainda nem era formado. Quando Deus o santificou, ele ainda estava no ventre e ia sair. E a Bíblia diz que o Senhor deu as nações para ele. Então Deus está dizendo assim a Jeremias: Jeremias, as minhas escolhas não são conforme o seu querer e o seu efetuar. As minhas escolhas são conforme o meu querer e o meu efetuar. O Senhor está querendo também dizer para mim, como Ele disse para Jeremias: eu não dependo da sua habilidade. Eu vou repetir: Deus não depende da sua habilidade. Deus não depende da sabedoria que você adquiriu, nem do conhecimento que você adquiriu. Deus não depende. A escolha de Deus não é por aquilo que você é através daquilo que Deus sente por você. É o amor. Deus não escolhe por causa da sua aparência. Deus te escolheu porque Ele te ama. Ouça. Então, Jeremias, as minhas escolhas não são conforme o seu querer e o seu efetuar. É conforme o meu querer e o meu efetuar. Eu não dependo da sua habilidade. Eu não dependo daquilo que você tem. E para eu te escolher e para eu te usar, para fazer o que eu quero. Deus não precisava da habilidade dele. Deus só precisava da disponibilidade dele. A Bíblia diz que Jeremias profetizou por 40 anos. Quantos anos? 40 anos. Teve ele a oportunidade de lidar com alguns reis: Josias, Jeoaquim e Zedequias. Jeremias também profetizou o período do cativeiro babilônico. 70 anos de cativeiro. Então Jeremias foi enviado. Para quê? Para trazer de volta o povo para a presença do Senhor. Ouça isso. Quando Deus escolhe Jeremias, separa Jeremias e envia Jeremias, tem um propósito. E qual é o propósito? Fazer o povo voltar para o Senhor. Por quê? Porque aquele povo estava pecando contra o Senhor. E o povo pecava na imoralidade e na idolatria. Então Deus levanta Jeremias para então anunciar a verdade ao povo, porque é a verdade que liberta. O povo, sabendo que está errado, não quer voltar para Deus. Mas Deus continua usando Jeremias para falar com seu povo. E hoje não mudou. Todo domingo, terça, quinta ou durante a semana, você ouve algum pregador. Na terça, na quinta e no domingo é aqui na igreja. No sábado terá culto de mulheres, Deus vai usar para falar. No domingo teremos culto, no culto de homens, no culto de jovens. Deus sempre está usando alguém para falar conosco. Porém, às vezes nós estamos como esse povo, que é o povo de Deus. Sabemos que estamos errados, a verdade vem, mas nós não queremos mudar. Jeremias foi levantado para isso. E infelizmente ou felizmente, eu também fui levantado para isso.
para mostrar a vocês o erro, para fazer vocês voltarem para o caminho que é o Senhor, para a verdade que é o Senhor, para a vida que é o Senhor. A Bíblia diz que Jeremias então fala aquilo que o Senhor ordena, mas também no período de Jeremias vão levantar profetas. Que tipo de profetas? Que vão falar aquilo que o povo quer. Pessoas irão levantar para falar com vocês aquilo que vocês querem ouvir, e até mesmo concordarem com a idolatria e também com a imoralidade. Mas não era o caso de Jeremias. A Bíblia diz então que Jeremias está profetizando, Jeremias está falando aquilo que o Senhor ordena, mas o povo não quer beber da água viva. Vou repetir, o povo não quer beber da água viva, o povo quer beber de uma água de cisterna, e uma cisterna barrenta, porque o povo não quer ouvir o homem de Deus, o povo quer ouvir aquele que não fala aquilo que Deus ordenou, mas fala segundo os prazeres do povo. Então vai haver um atrito, vai haver contenda, mas Jeremias não vai deixar de falar aquilo que o Senhor tem ordenado. Até que um dia, o Senhor nosso Deus vai falar com Jeremias de novo. Eu disse aqui no domingo e eu vou repetir. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer assim com Jeremias: Jeremias, embora você tenha falado aquilo que eu tenho ordenado, esse povo escreveu mal no seu coração, com estilete, com ponta de diamante. Está cravado no coração deles. Mas Jeremias, eu tenho um propósito com esse povo. Eu tenho planos para esse povo. Eu amo esse povo, mesmo eles me trocando. O meu amor não acabou por eles, você não pegou. Mesmo você trocando o Senhor, na maioria das vezes, Deus não deixou de te amar. Deus continua nos amando. Deus continua nos amando. Mesmo nós estando ouvindo a palavra e não colocando em prática aquilo que Ele está nos orientando. Então Deus vai chamar Jeremias e vai dizer: olha, Jeremias, levanta. Eu quero que você levanta e vá à casa do oleiro. A Bíblia diz então que Jeremias levanta. Levantar é se posicionar. Se você quer que Deus fale com você, você precisa se posicionar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. E com todo o respeito, deixa de ser relaxado naquilo que Deus te chamou para fazer. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer: ei, Jeremias, levanta, desce e vai à casa do oleiro. Levanta, desce e vai à casa do oleiro. Para quem não sabe, naquela época, na região de Judá, a Bíblia, junto com a história, diz que havia 200 olarias aproximadamente. Então era algo muito comum. Então Jeremias andava para lá e para cá e via uma olaria, mas Jeremias não entrava, ele só via. Porém a ordem de Deus é: vá à casa do oleiro, entra lá, porque lá eu vou falar com você. Eu vou repetir, havia 200 aproximadamente olarias. Então possivelmente tinha no mínimo 200 oleiros, pessoas que trabalhavam com barro. A Bíblia diz então que o Senhor vai dizer: olha, Jeremias, eu quero que você levanta, eu quero que você desce, e eu quero que você vá à casa do oleiro. Ele vai, levanta, ele desce, ele vai à casa do oleiro, entra na casa do oleiro. E o que ele vai ver? Ele vai ver que o oleiro está trabalhando. O olheiro não vai trabalhar, o olheiro está trabalhando, não pegou. O olheiro não vai trabalhar porque Jeremias está chegando. O olheiro já estava trabalhando. Ei, o olheiro que é Jesus não está ou começou a trabalhar porque eu peguei a palavra. Ele já estava trabalhando antes. Você está entendendo mesmo? O olheiro não começou a trabalhar quando Jeremias entrou na sua casa. O olheiro já estava com a mão na massa há muito tempo. Antes de você chegar aqui na igreja, a mão do Senhor já estava sobre você. Meu lindo, a mão do olheiro já estava sobre você. Quando você estava dormindo, quando você levantou, quando você hoje saiu pela rua, a mão dele já estava sobre você. O que ele está fazendo aqui é só fazer você entender
o que Ele quer com você. Jeremias entra numa da casa desse oleiro. Agora preste atenção, havia 200 oleiros, e eu fui procurar saber, e eu descobri que também, além de ter 200 olarias, o oleiro tinha 200, meu Deus do céu, deixa eu colocar a palavra certa aqui, 200 tipos de barros para serem utilizados. Quantos? Quantos? Porém desses 200, só 6 servia para trabalhar na olaria. Não pegou. Não pegaram. São 200 tipos de barros, mas só 6 servia para ser usado na olaria. E desses 6, só um poderia ser usado para fazer vaso. Desses 6 que entrava na olaria, só um tipo de barro poderia sair um vaso. Pegou não? De 200, só 6. De 6, só um. Vou repetir. De 200, só 6. De 6, só um. Pastor, e os outros 5? Os outros 5, sabe o que saía? Telha e tijolo. Dos 200, só 6 entrava. Desses 6, 5 o trabalho era feito para quê? Para fazer telhas e para fazer tijolos. Agora um só servia para então fazer o vaso. Segundo o oleiro queria, você não entendeu. Quando Deus te escolheu, Ele separou você de 200 e separou você dos 6. Porque Ele te escolheu para algo bem específico. Se vocês não pegar isso aqui, eu vou continuar amando vocês. De 200, Ele escolheu 6, de 6 escolheu 1. Então Ele escolheu você com um propósito. Porque quando Jeremias chega na casa do oleiro, o que ele está vendo? Está vendo o oleiro trabalhar com barro e formando daquele barro um vaso. Porém não é um vaso qualquer, eu fui pesquisar também. Não é um vaso qualquer. O vaso que está sendo feito ali é um vaso para armazenar o azeite. Eu vou descer. Se não pegou, você vai pegar. De 200 fica 6. De 6 fica 1. E esse 1 não é para fazer qualquer tipo de vaso. Pegou? Fala para essa linda esposa sua assim: meu bem, nós não somos qualquer um. Eu sou um vaso escolhido do Senhor, não para ser um telhado, nem para ser um tijolo. Eu sou um vaso escolhido do Senhor para armazenar o azeite. Quem fez teologia sabe. O azeite representa quem? Tipifica quem? O Espírito Santo do Senhor. Dos 200, 6 entrou na casa do oleiro. Mas quando entra na casa do oleiro, o oleiro dá uma olhada para os 6 e diz assim: olha, desses 6, só um. Só um tipo pode ser usado para fazer aquilo que eu quero. Aí a palavra do Senhor diz: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome, Ele vos conceda. Então quando Ele te escolheu, Ele sabia para que te escolheu. Ele não te escolheu para ser um vaso qualquer. Ele te escolheu para você ser o vaso que iria armazenar o azeite. Aí Ele vai dizer: vós sois templo
templo do meu Espírito. Ei, meu lindo, eu vou perguntar para você: Jesus errou quando Ele te escolheu? Agora eu vou perguntar de forma que vai doer um pouquinho. Então por que você está resistindo à mão do olheiro sobre a sua vida, se Ele quer te moldar para que esse azeite não venha sair do vaso? Por que você está resistindo à mão do olheiro que quer te moldar, que quer te lapidar, que quer te formar, não segundo o seu querer e a sua vontade, mas segundo o querer e a vontade dEle? Porque o Espírito também é dele. E o vaso também que ele está fazendo é para ele. Então qual o direito que você tem para resistir de modo que você está resistindo? A Bíblia diz que o oleiro estava com a mão no barro, fazendo o vaso. E o vaso se quebrava. Meu lindo, por que você está resistindo o querer e o efetuar de Deus? Sendo que Ele só quer fazer você de novo, para que você seja o vaso que vai armazenar o Espírito Santo. Esse vaso que estava sendo feito não era um vaso qualquer, era um vaso para armazenamento. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Agora presta atenção, como o Espírito Santo vai permanecer todos os dias, se o vaso não tiver como o Senhor quer? E o outro problema nosso, que a Bíblia diz que quando o vaso se quebra na mão do oleiro, ele faz de novo. Se nós estamos na mão do oleiro, pode quebrar 1000 vezes que faz de novo. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Amanhã não deu, mês que vem vai dar. Ei, uma hora nós seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E a Bíblia me diz, a história também me diz, a pesquisa também me diz que esse vaso, que se quebrou, foi refeito de novo. E o azeite que seria colocado lá, foi colocado e permaneceu. Então quando Jeremias vai à casa do oleiro, ele não vai lá para ficar olhando para o rosto do oleiro, ele vai olhar para a mão do oleiro que está no barro. Ele está vendo como o oleiro está trabalhando no barro. Qual o formato que o oleiro está dando para aquele barro? Sabe por quê? Porque Deus está falando para Jeremias aquilo que precisa ser feito com o seu povo. Irmãos, só o oleiro tem a capacidade de separar o barro bom do barro ruim. Só o oleiro tem condições de endireitar o que está torto, de fazer como tem que ser feito. E se você não aceitar isso, meu lindo, você vai ficar quebrando de ano em ano e não vai chegar no estado que o Senhor quer. O negócio não é ficar quebrando todo ano. O negócio é deixar o Senhor nos formar como Ele quer, irmãos. Nós precisamos estar prontos. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus permaneça. E não só permaneça, seja exalado. Olha só, quando você compra vasos, e nesses vasos você coloca, no caso aqui, seja um suco de uva, seja uma água, seja um azeite. É costume, se o vaso for igual um do outro, você vai lá e coloca o nome. Esse aqui é vinho, esse aqui é água, esse aqui é azeite. Você entendeu não? Quando o Senhor, Ele te fez como vaso, Ele fez para quê? Para que as pessoas enxerguem, através de você que é vaso, como é que eu vou falar? O conteúdo, né? O azeite que está lá dentro.
Você não foi feito simplesmente por ser feito. Você foi feito para exalar, para manifestar a presença de Deus. Assim como na sua casa você tem vasos também de vários tipos de planta plantada dentro desse vaso. Quem não conhece vai lá e coloca lá samambaia. Aí outro vai lá, rosa de não sei o que. Não é assim? Só que quando o Senhor nos fez, Ele nos fez com um intuito só. Só um. Como vaso. Mostrar para todo mundo o que está dentro de nós. O que muda, o que liberta, o que cura, o que sara, o que transforma a vida. Ei, as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós, sabe quem? O Espírito Santo de Deus. As pessoas têm que saber, aonde você for, olhar para você e dizer, ali é um homem e uma mulher de Deus. A Bíblia diz que quando Eliseu passava, a mulher o observava, e observando, ela disse para seu marido, esse verdadeiramente é um homem de Deus. Homem que é homem de Deus não precisa ficar falando, ele testemunha. Você já viu algum vaso falar? Mas a partir do momento que você coloca algo dentro lá, você sabe o que é que ele tem. Talvez você está falando demais. E por falar demais, as pessoas não estão vendo o que é que tem aí dentro. Melhor ficar calado e deixar manifestar aquilo que está aí dentro. Se é que é o Espírito Santo. Espero que seja. Quero crer que seja. Porque o Senhor nos fez para isso. Então Jeremias está lá. E Jeremias está vendo. E vendo, o Senhor então vai falar com Jeremias. Abre lá, Jeremias 18. Diz assim, versículo 5. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Percebe aí? Que a ida de Jeremias lá na casa do oleiro é para ele observar como o oleiro faz com o barro. E como o barro está procedendo na mão do oleiro. Jeremias está vendo que o barro, embora já seja o barro específico para fazer aquele tipo de vaso, o barro está resistindo. Não pegou, né? Você sabe que foi escolhido para tal coisa, mas está resistindo na mão do oleiro, uma vez que você foi separado pelo oleiro para fazer aquilo que o Senhor ordena. O barro foi separado, o barro é o apropriado, está na mão certa, mas está resistindo àquilo que o oleiro quer fazer. Ei, para de resistir àquilo que o oleiro quer fazer, porque aquilo que o oleiro faz é para o seu bem, não é para o mal. Está resistindo. Se já foi separado, já foi ungido, já foi consagrado, já está nas mãos do oleiro, por que resistir? Por que querer quebrar? Por que não aceita a perfeição de Deus sobre a sua vida? Porque a mão dele é perfeita. Se a mão dele é perfeita e eu sou imperfeito, o que ele está fazendo? Ele está tirando a imperfeição que está em mim e colocando a perfeição dele. Só que as pessoas não querem. O barro não quer. O barro quer ser segundo a sua vontade e o seu querer. Não quer ser segundo o querer e a vontade do Senhor. Então Jeremias foi para lá para quê? Para o Senhor mostrar para ele, olha aqui, olha, eu sou o oleiro. O povo é o barro. Olha o que eu quero fazer com o povo, um vaso. Mas eles estão resistindo. Não ouve mais a minha palavra, não querem mais voltar para mim. O povo foi para a idolatria, o povo foi para a imoralidade. Mas Jeremias, eu te escolhi, cara. Vai lá e anuncia a eles que eu amo a eles, que se eles voltarem para mim, ei, eu perdoo cada um deles. Se eles voltarem para mim, eu também voltarei para eles. Fala para eles, Jeremias. Jeremias vai lá e fala. Mesmo assim o povo não dá ouvido. Você está ouvindo essa palavra, ouviu domingo, ouviu hoje, e mesmo assim você não quer dar ouvido à voz do Senhor.
Isso entristece um profeta, mas não desanima o profeta de fazer aquilo que Deus lhe ordenou. Porque profeta que é profeta não vai olhar sentimento do povo, ele vai fazer aquilo que Deus ordenou. Essa foi a mensagem que o Senhor me deu. Preste atenção. Vou repetir para você sair daqui gravado na sua mente. De 200 tipos de barro, só 6 prestava para entrar numa olaria. Então 194 ficou de fora. 194 tipos de barro ficou de fora. Esses 6 barros para entrar na olaria, eles foram pesquisados, foram pisados, passaram por tratamentos, para chegar em um, que poderia então ser usado para fazer o vaso. Eu estou mostrando a você o cuidado de Deus, o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo. Se você conseguir enxergar o quanto Deus trabalha para deixar você do jeito que Ele quer, você vai deixar de resistir. E você vai passar a permitir Ele continuar com a mão dele te moldando. De 200, ficou 6. Dos 6, embora tivessem qualidade os 5, não servia para ser vaso. Tijolo ou telha. E a Bíblia diz que o Senhor fez vaso de honra e de desonra. Então o Senhor gosta de trabalhar com vaso. Não é com tijolo e nem com telha. É com vaso. E se você entender que você é um vaso do Senhor, oh meu irmão, você vai dar glória a Deus o resto da sua vida. Porque muitos gostariam de estar onde você está, mas não vão estar, sabe por quê? Embora tenha qualidade, não serve para ser vaso. Ai, não entenderam não, irmão. Deus não escolhe segundo os seus padrões. Deus escolhe segundo o querer e o efetuar dele. É por isso que eu estou aqui. Para os padrões do mundo, eu não tenho capacidade nenhuma de liderar uma igreja. Para os padrões do mundo, eu tenho que ter curso superior, tenho que ter curso teológico, tem que ter pós-graduação, graduado, graduação, não sei de quê, não sei. Eu tinha que chegar aqui igual o detetive bugiganga. Chegar aqui, ó, caequetante de carteirinha e diploma. Mas não. O seu pastor, estudou até o primeiro ano de segundo grau, veio a pandemia, fez a prova online, conseguiu o segundo grau, não tem faculdade, não tem nada daquilo que os padrões dos homens pedem. Mas eu sei de uma coisa: quem me escolheu, Ele me separou, e eu sei também que eu sou um vaso na mão dele, irmão. Fui escolhido entre os 200. E para piorar, os 5 que se acharam que poderia ser vaso não foram. Mas aquele que para eles não seria vaso, hoje é vaso. Se você olhar assim para você, você nunca vai desistir, desanimar, retroceder. Todos da sua parentela são vaso? Não. Quantos na sua parentela tem muito mais habilidade que você? Muito mais conhecimento que você? Muito mais sabedoria que você? Olha aí, olha lá para a sua família. Quantos poderosos tem lá? Quantos ricos tem lá? Quantas pessoas bem empregadas tem lá? E você? Talvez está igual o pastor, mano. Ah, vamos para casa.